Bem, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. Pessoal, nós vimos até agora, né, sobre os linfócitos T, macrófagos, sobre a resposta celular. Hoje a gente vai esmiuçar mais sobre a resposta imune humoral. Então, eu pergunto para os senhores, o que é que gera diversidade de anticorpos, de imunoglobulinas? Para responder a isso, a gente tem que aprender sobre a genética de imunoglobulinas, os mecanismos que permitem gerar essa diversidade proteica. E isso envolve 3 mecanismos que nós vamos estudar, a gente vai aprender hoje, que é a recombinação somática, que é um rearranjo do DNA na linhagem germinativa, que nós vamos entender. Nós vamos ver que uma das formas de gerar diversidade é a adição de nucleotídeos por ação dessa enzima TDT e uma ação de uma outra enzima chamada AID que causa mutação somática, ok? Então, vamos entender esses 3 mecanismos. Meninas, imagina a seguinte situação. Olha o sonho de consumo. Você tem um closet desse, cheio de roupas, sapatos, né? Quantos looks diferentes a gente pode montar aqui? Imagina, você tem aí 100 camisas, né? Não sei quantos saias, não sei quantos sapatos, não sei quantas calças. Como é que é essa combinação? É assim que funciona lá o linfócito B. O gene, na linhagem germinativa, quando a célula é jovem, o gene está lá um armário. Então, imagina que existe um armário de camisa, um armário de saia e um armário de sapato. Você vai combinar e vai sair com um novo look. E assim são os genes. Lá são vários alelos que o linfócito B tem. E quando ele vai se formar, ele escolhe um sapato, uma saia e uma blusa. E aí, qual que é o único problema, meninos? Que ele vai nascer assim com esse look e vai morrer com esse look. Ele não vai mudar mais. Então, vamos entender o que eu quero falar. A imunoglobulina, nós estudamos que ela tem a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia pesada tem a região variável e a região constante, ok? A mesma coisa a cadeia leve. Então, os genes que codificam a região variável da cadeia pesada são VDJ e localizam no cromossomo 14. Já a região constante, a gente tem CMI, C-alfa, C-delta, C-epsilon, C-gama, da cadeia pesada. A cadeia leve, o gene que codifica a cadeia leve pode ser região constante kappa ou lambda. O kappa está no cromossomo 2 e o lambda no cromossomo 22. A região variável da cadeia leve é codificada pelos genes V e J, ok? O que significa V? Variável, D de diversidade e J de join, juntar, junção. Então, a cadeia leve é codificada por 2 genes, V e J. A cadeia pesada por V, D e J. Então, vejam essa figura. Está lá o gene da cadeia pesada. Tem os V's, os D's e os J's. E a região constante, ok? A linhagem germinativa. Quando o linfócito vai se formar, ele vai pegar uma blusa, uma saia e um sapato. E vai vir a região constante, ok? Então, essa recombinação VDJ é lá no DNA. Então, vai cortar, vai pegar um V, um D e um J. Isso aqui ó, vai codificar essa região variável aqui da cadeia pesada, ok? Então, isso de pegar um tipo de alelo V, um tipo de alelo D, um tipo de alelo J, a gente chama de recombinação somática. Então, imagina que está lá o armário, meninos. As blusas, as saias e o sapato. Vai vir a enzima RAG e vai
escolher aleatoriamente aqui, na formação deles. Um V, um D e um J. Então, imagina, começa ali pelo D. Pegou D10, pegou J1 e ainda não recombinou ainda os Vs. Então, começa lá pelo DJ. E aí tem toda a cadeia constante. Ainda lá, ó, todos os codificadores de alfa, epsilon, delta e assim por diante. A RAG continua e vai escolher aqui, né, um V. Então, imagina que escolheu V1, D10, J1. E veio aqui a primeira, sempre que aparece, é a IgM. Então, aquele linfócito B vai ter V1, D10, J1. Isso é uma sequência de nucleotídeos que codifica uma sequência de aminoácidos, ok? Essa recombinação, que é promovida pela RAG, ela acontece no DNA. Significa que esse linfócito agora só tem esse V, esse D e esse J. Ele não tem os outros Vs mais, nem os outros Ds, nem os outros Js. Então, ele nasceu com esse look e vai morrer com esse look, ok? Essa enzima RAG, ela conhece a sequência de recombinação, que é essa aqui. Agora, imagina que outro linfócito que vai nascer, ele vai lá no seu armário e escolhe CD1, J2 e depois ele escolhe D1, J2 e P7. Ele mudou, então, aquela região variável e pegou outros alelos. E ele ainda é IgM. Então, esse linfócito B agora é diferente do anterior. Ele tem uma nova cadeia, uma nova região variável da cadeia pesada. Então, é isso aqui, olha. Quantos alelos V existem? 45 genes. Quantos alelos J, né, existe? 6. E quantos alelos D? 23. Então, tem um V, D e J. Isso aqui codifica a cadeia pesada, HRF pesado. E quando o linfócito vai nascer, ele escolhe um V, um D e um J. E aí ele morre com aquela nova combinação. E vem com todos os genes, né, todos os alelos das regiões constantes. Depois isso aqui é modificado quando vai fazer a transcrição. Então, tá lá a linhagem germinativa, vai recombinar. Primeiro junta D e J, depois um V. Então, tem o V, D e J. Então, aqui V1, D1, J1. Esse outro linfócito foi VN, D3, J2. Esse tem uma região variável diferente desse. E todos são cadeia Mi, ok? Então, vem a transcrição, aí vem o RNA mensageiro, vem o splice, e eu tenho, então, aqui uma cadeia Mi da imunoglobulina. São duas cadeias diferentes nesse caso. Bem, então a gente viu sobre a cadeia pesada, mas ainda tem a cadeia leve da imunoglobulina. Como é que ela é codificada? Então, aqui está o gene. Nós temos a cadeia kappa, né, região constante kappa, e a lambda. Esse aqui da kappa, olha lá, ele tem 35 alelos Vs e 5 alelos Js, ok? Já o lambda, se for a cadeia lambda, eu tenho 30 alelos Vs e 4 Js aqui. Então, sempre que vai se formar a cadeia leve, primeiro tenta se formar um RNA da cadeia kappa. Se não consegue, se o trem não produz uma cadeia efetora, uma cadeia bacana, aquilo é improdutivo, tenta-se expressar então a cadeia lambda, ok? Então, primeiro tenta-se fazer a cadeia, né, kappa, e depois, se não funcionar, é que tenta a cadeia lambda. Tudo bem? E vale ressaltar que a cada região variável só tem V e J, V e J. Não tem a região D, o gene D, que tem na cadeia pesada. Então, tem uma maior diversidade de região variável da cadeia pesada do que da cadeia
leve. Então, quando forma isso, a combinação da cadeia pesada e leve faz com que tenha FABs diferentes. Então, cada linfócito nasce com seu FAB, que tem especificidade pelo epítopo. E aí vem a matemática aqui para os senhores terem noção. Se eu tenho esse tanto de alelos Vs na cadeia pesada, cadeia capa e a lambda, segmentos Ds, tá vendo que eu só tenho na cadeia pesada? Eu não tenho na leve? J. Se a gente fizer as combinações de cadeia pesada, dá 6.210. De cadeia leve, 175. Da capa e da lambda, 120, multiplicado pelo outro. Se eu multiplicar 6.210 por 175, dá mais de 1 milhão de combinações. Mais de 1 milhão de FABs diferentes. Só que existe mais que 1 milhão de FABs diferentes. Então, tem que ter outros mecanismos para gerar diversidade, além da recombinação somática. Essa recombinação somática acontece na linhagem germinativa, ou seja, quando está sendo produzido o linfócito. E para trocar a porção FC? Para trocar o isótipo? Eu tenho lá, nós aprendemos CMI, não é isso? Quando faz a transcrição aqui depois, ó. Mas, depois, existe uma troca. É só trocar lá. As citocinas vão ativar enzimas que nós vamos conhecer. E eu troco o Mi por delta. Se vem com delta, isso deixa de ser IgM e passa a ser IgD. Então, tem que trocar. Para trocar o isótipo, a classe de imunoglobulina, tem que trocar, né, a região constante da cadeia pesada. Tudo bem? Bem, a gente tem aqui, então, o processo de diferenciação do linfócito. Eu tenho uma célula tronco, eu tenho, depois que ele começa a amadurecer, eu chamo de Pro-B. O Pro-B depois passa a ser Pré-B. E o linfócito pré-B diferencia em linfócito B imaturo, que depois transforma em linfócito B maduro. Como é que funciona? Quais são os marcadores? Tanto a célula-tronco quanto o Pro-B, eles não expressam nenhuma imunoglobulina na sua superfície e a linhagem, né, o DNA, é preservado. Em pré-B começa aquele rearranjo VDJ da cadeia pesada. Então, primeiro aparece a cadeia pesada e aí é produzido, né, um receptor aqui só Mi, mas somente com cadeia pesada. Então, cadeia Mi, né? E aí eu falo que eu tenho um linfócito pré-B. Quando começa a rearranjar os genes da cadeia leve, e aí vem a IgM como um todo, tá vendo ela bonitinha, com 2 FABs, eu tenho então um linfócito B imaturo. E aí? Beleza, o linfócito está expressando IgM na sua membrana. Aí, meninos, ocorre uma troca de classe, onde o linfócito apresenta IgM e IgD. Então, esse linfócito B maduro, ele tem os receptores IgM e IgD monoméricos, IgM monomérica. Isso é um marcador de linfócito B e mostra que esse linfócito B é naive, virgem, ou seja, que nunca entrou em contato com antígeno. Isso acontece lá na medula óssea, esse processo, e aí o linfócito B maduro está pronto para sair para a circulação sanguínea e ficar vigilante, né? Quando ele entrar em contato com o antígeno, aí sim ele vai endocitar o antígeno e vai passar, além de fazer mitose, ele vai diferenciar em plasmócito e deixa de produzir IgM, né? Inicialmente é IgM, e depois passa a produzir IgG, por exemplo. Faz outra troca de classe. Bem, como eu mencionei para os senhores, então, as combinações VDJ, lá o processo de combinação somática, geram 1 milhão de combinações. Mas olha o repertório de imunoglobulinas que existem. 10 elevado a 11. Então, 1 milhão é 10 elevado a 6, não é isso? Então, ainda tem que explicar essa diferença aí de
diversidade de imunoglobulinas. Então, o que a lei da recombinação promove essa diversidade? Existe aqui uma ação de uma enzima que nós vamos estudar, que é a TDT, que é a enzima desoxinucleotídeo transferase terminal. É uma enzima que transfere nucleotídeos para os genes lá da imunoglobulina. Vamos vê-la. Essa TDT, então, ela adiciona nucleotídeos entre as emendas V e D e D e J da cadeia pesada, de forma aleatória, não precisando de fita molde. Como adiciona novos nucleotídeos, a adição leva a mutação, não é isso? Leva a variação genética. E isso gera mais diversidade lá naquele CDR que nós vimos. Lembra no vídeo passado que eu falei que tem CDR1, CDR2, CDR3? Esse é o CDR3, então, que fica mais variável. Então, funciona assim, entre V e D, por exemplo, tem lá uma clivagem desse grampo, né? Cliva essas alças, e aí vem a enzima DNA polimerase, que vai polimerizar a fita complementar. Esse espaço aqui para unir, vem a enzima, então, TDT, que adiciona aleatoriamente. Se ele adicionar C, aqui é G e assim vai. Esses nucleotídeos que são produzidos pela DNA polimerase são chamados de nucleotídeos P, de polimerase. Já esses nucleotídeos N, de novos aqui, são produzidos pela TDT. Ok? E isso é aleatório, esse tamanho e quais serão. Então, penso tanto que isso gera mutação, penso tanto que isso gera diversidade. Todo rearranjo de DNA que produz ali para imunoglobulina é produtivo? Só que não. Só para vocês terem ideia, 2 em cada 3 arranjos são improdutivos. E aí, se aquela célula vai tentando outros rearranjos, ela tem outra chance de fazer aquilo. Bem, o terceiro mecanismo envolve uma hipermutação na região V, nos genes V, onde existe uma enzima chamada AIT, a superheroína aqui, AIT, que é a enzima deaminase induzida. Essa AIT, ela transforma a citocina em uracila. Então, lá no DNA, a citocina vira uracila. Só que quando a AIT faz isso, essa uracila pode ter uracila no DNA? Não, né? Não pode. Então, vem essa glicosilase e retira as uracilas do DNA. E aí promove deleção. Então, a AIT promove deleção. A TDT promove adição, ok? Onde que a AIT atua? No gene V. Onde a TDT atua? Entre a junção DJ e VD, ok? Então, promove deleção, como eu mencionei. Bem, quando que acontece isso? Lembra do CD40 e o LCD40 que eu mencionei para vocês? Quando tem APC com linfócito T, o linfócito B funciona como APC. Quando aquele linfócito B reconhece a molécula CD40, ele passa a expressar essa enzima AIT. Só aí que ele vai ter. E aí ele gera mutação e ocorre deleção, né? Ou troca por timina se não tiver a retirada da uracila. Então, essas mutações acontecem no GV, né? Que particularmente no local que codifica para a segunda região hipervariável, o CDR2. Então, para ter expressão da AIT, precisa da ligação CD40 com o ligante de CD40. E aí? Beleza? Produzimos, então, a imunoglobulina, geramos regiões variáveis, né? E agora eu quero saber dos senhores como é que acontece aquela troca que eu mencionei. Tá lá, IgM vai para IgD, ou IgM vai para IgG. Como que ocorre isso?
Isso só acontece para antígenos T dependentes, porque tem que ter uma ligação do linfócito B com o linfócito T. Nesse caso, o linfócito B funciona como uma APC, célula apresentadora de antígeno, ok? Então, vem lá o gene, né? Formou esse transcrito. Tá vendo que o transcrito vem com a cadeia Mi e o cadeia delta? Isso é o RNA. E aí vai vir um processamento, o splicing. Nesse caso, pegou a cadeia Mi. Nesse caso, pegou a cadeia delta. Então, isso aqui vai gerar IgD e esse aqui vai gerar IgM. Então, a expressão, a mudança de classe, né, de isótipo, acontece via splicing alternativo, ou seja, a partir do RNA. Recombinação somática acontece no DNA, ok? O splicing acontece no RNA. Isso significa que qualquer linfócito B pode mudar de FC, mas não pode mudar do FAB, porque é recombinação somática no DNA, depois não tem como mais mudar. Essa AIDE, então, é a super-heroína da vez. Ela é responsável pela troca de isótipo também. Por quê? Porque quando ela faz isso, né, que produz a AIDE, essas regiões de troca de isótipo, elas são ricas em guanina e citocina. Então, é muito isso aqui, guanina, adenina, guanina, citocina, timina. O que a AIDE faz? Tira essa citocina e coloca a uracila. E aí promove deleção daquela região. E aí a gente tem a perda daquele segmento que vem ali, que separa a cadeia, a região variável da região constante lá no RNA. E isso é controlado pelas citocinas. Então, TH1, interferon gama, IL4, TGF-beta, cada citocina dessa, inclusive TH1, TH2, Treg, faz produzir determinado tipo de classe de imunoglobulina. Tudo bem até aqui, meninos? Então, nós vimos mecanismos que geram diversidade de anticorpos, que foi hipermutação somática, adição de nucleotídeos pela TDT e deleção promovida pela enzima AIDE, ok? Uma coisa que acontece à medida que o plasmócito vai produzindo um anticorpo é ele produzir um anticorpo com mais afinidade, com maior maturação. Então, olha essa imagem. Aqui produz esse anticorpo, tá vendo? E agora, depois, o linfócito B, aquele plasmócito, passa a produzir um anticorpo que gruda mais, que tem maior afinidade. Como que acontece essa maturação dos anticorpos? Isso acontece devido à ação da AIDE nos genes B, que levam a mutações que tornam ele mais afim do antígeno, do epítopo. Então, existe uma seleção de linfócitos que têm receptores mais afins. Isso é a ação da enzima qual? AIDE. Então, existe anticorpos de baixa afinidade e anticorpos de alta afinidade. Alta afinidade porque ele gruda muito, tem muita ligação. É a mesma coisa, imagina alguém pegar na sua mão e nem encosta direito sua mão. Significa que ele tem baixa afinidade. Alguém pega na sua mão e tem alta afinidade. Isso é muito importante nos exames, para a gente entender que tem anticorpos que são mais afins do que outros. Então, eu tenho testes que o kit é de melhor qualidade para pesquisar o antígeno, porque ele tem um anticorpo de alta afinidade. E aí dá menos reação cruzada, ok? Isso, então, é devido às mutações somáticas. Qual que é a enzima? AIDE. Bem, meninos, então como funciona isso de essa maturação de afinidade, gerar um linfócito B com uma alta afinidade? Tá lá um linfócito B imaturo, né? O linfócito B imaturo, ele vai entrar em contato com o antígeno e aí ele vai funcionar como um APC. Olha lá, ele ativando linfócitos T.
Quando isso acontece lá nos linfonodos, né, esses linfócitos B, né, vão migrar para o centro germinativo, e aí tem a ligação CD40, ligante CD40, que vai fazer expressar a enzima AIT. Vai transformar a citocina em uracila e vai causando mutações lá no gene V. As células B, né, que sofreram mutação, né, contêm imunoglobulinas de afinidades diferentes. Essa mutação pode aumentar a afinidade ou pode perder. Só que aí os linfócitos B, lá nos linfonodos, lá nos folículos linfóides, eles vão se ligar à célula dendrítica. Então, imagina que essa célula dendrítica está apresentando um antígeno e esse linfócito B não reconhece. O que vai fazer esse linfócito B? Morre, faz apoptose. Eles não sobrevivem. Então, os que têm baixa afinidade, eles fazem apoptose. Só vai sobreviver lá no folículo aquele linfócito B que reconheceu o antígeno na célula dendrítica e for capaz de reconhecer aqui também, interagir com as células T do folículo, as células T foliculares. Isso faz com que essa célula sobreviva e aí produz um linfócito B de alta afinidade, ok? Então, aquele linfócito B que foi gerado através de mutações aqui lá no linfonodo, ele vai ter que ser capaz de reconhecer antígeno na célula dendrítica lá do folículo e também do linfócito T, funcionar como um APC para o T folicular, que vai produzir citocinas para fazer com que aquela célula B sobreviva por mais tempo. Esse linfócito B sobrevivente significa que ele passou pelo teste e ele tem alta afinidade. Então, numa resposta imune inicial, produz anticorpos que têm uma afinidade X. À medida que vai produzindo mais anticorpos, né, essas células vão mutando e vão adquirindo capacidade de produzir anticorpos mais afins, com maior afinidade. Isso se chama maturação de afinidade e envolve a enzima AIT, ok? E aqui só para vocês verem, olha lá. 7º dia da resposta imune, tem uma mutação, afinidade, né, disso aqui. E aí, 14º dia, já sofreu mutações CDR2, tá vendo? CDR1 da cadeia leve. Depois, a resposta imune secundária. Então, já curei daquela primeira e veio a secundária. Olha as mutações que vão acontecendo. Olha aí a terciária. Resposta imune terciária. Olha o tanto de mutações que tem e olha a afinidade aqui, o KD. Quanto menor o KD, mais afim, maior a ligação do anticorpo com o epítopo, ok? Então, veja que a resposta imune terciária, né, tem já várias mutações que vão acumulando e aí o D sofre mais mutações, numa região hipervariável chamada CDR3. E também CDR2 e CDR1, ok? Tudo bem? Então, essa hipermutação somática, que é feita pela AIT, ela é responsável, então, pelo aumento da afinidade do anticorpo. Então, de novo, tá lá o linfócito B com célula T. Lá no linfonodo ele migra, né? E aí ele vai para a região que a gente chama de centro germinativo. Então, folículo, centro germinativo. Tudo bem? Lá no linfonodo. Se esse linfócito B reconhecer a célula dendrítica com antígeno, ela sobrevive. Se ela não reconhecer, o que elas fazem? Apoptose. Então, esse linfócito B agora maturo, ele tem maior afinidade, ele sai do linfonodo, diferencia em plasmócito e produz anticorpos mais específicos, mais afins. E aqui, alguma parte desses linfócitos mais específicos transforma em células de memória. Então, funciona assim, de novo. Diz que água mole e pedra dura, né? Vamos lá. Ativa as células B, elas migram para o centro germinativo lá do linfonodo e aí começa a fazer mitose, expansão clonal. Vêm as mutações devido à ativação dessas células.
o gene V. Essas mutações, então, vão gerar receptores diferentes. Então, vai ter que ter um reconhecimento do antígeno nas células dendríticas lá dos folículos pelo linfócito B. Aquelas que reconhecem, sobrevivem. Aquelas que não reconhecem, fazem apoptose. Então, morte dos linfócitos B que não se ligam ao antígeno. Isso é uma seleção clonal. Os linfócitos B sobreviventes, né, que vão sair dali do linfonodo e vão secretar anticorpos de alta afinidade e parte deles vão virar células de memória. Ok? Bem, pessoal, isso que nós vimos, essa genética, né, foi mais aprofundada do que quando a gente viu imuno. Quando a gente viu imuno, a gente só viu o VDJ, só a recombinação somática. Aqui, hoje, os senhores aprenderam sobre mais 2 mecanismos, que é a hipermutação somática, feita pela AINT, e a adição de nucleotídeos, que é feita pela TDT. Então, existe aí envolvendo deleção e adição. Tranquilo? Peço que estudem no livro do Abas, que estudem essa parte de genética de imunoglobulinas, tá? E que anotem as suas perguntas, suas dúvidas, para a gente tirar, né, esclarecer na hora do nosso bate-papo, tá bom? Obrigada a todos, obrigada pela paciência de ouvir a Luciana via áudio, né? E espero que seja proveitoso para os senhores, tá bom? Um abraço. E deixo uma música para vocês, meus queridos, da Ivete Sangalo, Quando a Chuva Passar. Vai passar e a gente vai se encontrar, tá bom? Bom descanso, ou melhor, bom trabalho. Beijos.